produção pra gente que tá acostumado a assistir com frequência aí Hard Knocks, que eu sou defensor, continuo sendo. Quarterback, que é muito na fórmula Drive to Survive, a gente está sempre comentando, já que na Netflix. A gente se deparou com um documentário de 8 episódios sobre a dinastia do Dallas Cowboys dos anos 90, desde a compra no final dos anos 80 pelo Jerry Jones, da franquia, e é muito mais estilo Last Dance, uma qualidade de produção, uma qualidade de trilha sonora, qualidade de imagens de arquivo completamente diferente dessas outras que a gente está acostumado a ver, acompanhando coisa mais recente, principalmente a quarterback, né, que é esse esquema de temporadas igual o Drive to Survive, que são os jogos, né, meio que no formato que a gente já se habituou. Então, assim, eu fiquei muito impressionado com a qualidade da produção, por si só ela já vale a pena, que até no negócio das letrinhas na timeline, nos números dos anos na timeline, vai fazendo a ida e a vinda de acordo com a retrospectiva. Então vai para os anos 90, volta para os anos 60, quando o Jerry Jones era jogador do college, depois volta para os anos 90, com a dinastia se formando. O estilo total de Last Dance. Para mim também, documentário que prova como que a NFL é o melhor reality show que existe. Você pode gostar de ver tape, de ficar no Twitter discutindo tática, assistindo tape para discutir formação de OL, tudo bem. Mas esse tipo de documentário é muito o que nos motiva a conversar sobre a NFL. São as histórias que são contadas, os personagens, os bastidores. O documentário é um show nesse sentido. Então, assim, para começar, comparando com o que a gente tem o hábito de assistir, Hard Knocks Quarterback, eu acho que essa série ela é muito, muito boa, né, Magal? A maior prova disso sou eu, Ticas. Porque eu, de ouvir falar de Cowboys, eu já desanimo. Eu já reviro o olho. De ver a logo, de ver a estrela, eu já reviro o olho. De ver papinho de America's Team, cansaço, ranço. Mesmo assim, cara, porra, eu curti. Eu curti. Muito bem produzido e acho que Aí eu não sei porque eu não sou da comunicação, né? Não sei se isso é roteiro ou o que que é. Mas o fato deles ficarem fazendo essas indas e voltas no tempo, eu acho que funcionou muito melhor do que se fosse uma coisa cronológica de falar lá do. Você vê que você já começa falando do Jerry Jones, que nem foi o primeiro dono. Só vai falar do primeiro do dono anterior, né, do Jerry Jones, lá pro meio do primeiro episódio. Assim. Tem todo o Paranauê do Jerry Jones, do como é que ele ficou rico, não sei o que, tarará. E quando o cara aparece, o cara que vendeu o time para ele, o cara aparece quase como se fosse um coadjuvante, assim, né? O cara que era o dono aí, que beleza. E até quando fala da negociação, fala muito mais da perspectiva do Jerry Jones do que da perspectiva do cara que estava vendendo o time. Então, é uma produção muito melhor. Eu acho que o roteiro é maneiro, se é que isso é o roteiro, né? Essa forma de contar a história, de ir para frente, voltar, trazer os personagens. Eu confesso que eu não gosto muito dessa coisa meio machão mal encarado de fazer esses takes do cara sentado sério assim. E aí a câmera vem e vai passando assim, fazendo uma panorâmica, ou sei lá como é que chama. Vai passando assim na frente e o cara fazendo aquela cara de. Porque eu não consigo não imaginar o cenário da gravação e alguém falando assim, Troy Aikman, agora faz uma cara de mal que a câmera vai passar. Aí ele, não, tá bom, beleza, vamos o primeiro take. Aí a câmera passa na frente dele ali. Meio que encara. Cara, você é o Troy Aikman, eu sei quem você é. Eu vejo você fazendo palhaçadinha na transmissão. Então, eu não vejo muito por que ficar fazendo essas caras de mal pra introduzir o cara, entendeu? Apesar disso, eu gostei. Se fosse no velho esquema dos bonequinhos da Globo, do jornal Globo, seria o bonequinho em pé batendo palma. Não, exatamente isso é uma opção de roteiro, o Magal, que quando você segue a história ao invés de seguir a cronologia. Porque o melhor jeito de você fazer uma coisa chata é seguir a cronologia certinha, né? Porque, obviamente, quem não viveu, quem tá longe da emoção, nunca vai captar a história em si. Então você segue uma linha histórica e aí você vai nas emoções, no pensamento, e fulano e tal. Achei bem legal, só que eu discordo um pouquinho do Magal, porque ficou bem obscuro de como é que o Jerry Jones ficou rico de verdade. Porque, na real, ele fala que ele pegou dinheiro emprestado para poder furar uns poços de petróleo. E aí, lá pro meio do segundo ou terceiro episódio, tem ele falando que tinha até uma reunião com o Jimmy Hoffa,
que é um sindicalista americano que desapareceu, foi morto, teoricamente, supostamente morto pelas forças obscuras dos Estados Unidos, não se sabe se pela CIA, se pela Ku Klux Klan, se pela máfia, ele estava enrolado com todo mundo, ele simplesmente desapareceu e nunca ninguém encontrou o corpo dessa criança aí. E aí, magicamente, esse assunto meio que dá uma morrida e não se sabe. Sabe-se que o Jerry Jones furou o poço de petróleo e ganhou muito dinheiro nessa hora. Mas como é que ele conseguiu o dinheiro para poder fazer isso aí é bem nebuloso até hoje. E hoje ele é. E o engraçado dessa história, Wallace, é porque quando vem traçando o paralelo dele pós-universidade, e ele representante comercial e empreendedor. Aí ele vai, tem pizzaria, vende sapato, Ruim. vende toalha de mesa, faz um monte de coisa. E aí, com 28 anos, ele preparou uma proposta para comprar o San Diego Chargers. Exato. Então você imagina, saiu da faculdade, sei lá, com 23, 24, 4 anos depois vendendo sapato e pizza, ele tava dando uma proposta no San Diego Chargers. Aí realmente depois fala do Jimmy Hoffa e você fica assim, supostamente, tem coisa, olha, pra gente, tem coisa aí. Pro nosso jurídico não matar a gente, supostamente ele é o famoso laranja que deu certo. Uma hora ele deu um tombo em alguém. E aí, eu desconfio muito porque no primeiro episódio ele falou assim, não, e aí o meu pai veio me procurar, minha noiva veio me procurar achando que eu ia me machucar. Eu falei, gente, isso não pode estar bem. Esse negócio não pode estar bem. Esse momento, Wallace, foi quando chegou na família o nome de quem que ele estava sendo laranja. Assim, você tá mexendo com fulano, cara, sai disso aí que vai dar merda. E aí ele... você matou a charada. É o laranja que se deu. Sendo que o pai dele impede ele de fazer os negócios com o Jimmy Hoffa. Então o pai dele consegue, o Jimmy Hoffa ele consegue tirar. Agora, quem depois se intrometeu lá no meio para poder financiar, não o Dallas Cowboys, mas financiar o negócio dele de furar petróleo por aí, agora... Aquele papinho do estava devendo 50 milhões, investi tudo em um poço e só esse poço me deu 100 milhões. Isso aí não acontece assim, né? Agora, curti muito, eu já sabia a história do banqueiro, né, que era o ex-dono do Dallas Cowboys, que é por conta das falências dos bancos que ele é compelido a vender, né? Ou seja, você tem que ser bilionário para ter, não é bilionário para depois, você não tem que virar bilionário com o time, né? E principalmente o chapeuzinho, né? Na verdade, o EPI do Jerry Jones é um chapéu de cowboy, não é um capacete normal de petroleiro, não. Ainda sobre a produção, o nosso Austin Ferreira diz que a temática texana, faroeste também, ela contribui muito para a qualidade da produção, né? Tanto de cenário, então eles fazem todos os conflitos, né, baseados em duelos de faroeste, e na trilha sonora, que a temática é sempre relembrando os clássicos do faroeste, né, com trilhas épicas e os momentos de tensão tanto dos jogos quanto dos depoimentos. Isso contribui muito para a produção. Sobre o Jerry Jones e esse histórico, que eu acho interessante, eu sabia, já tinha ouvido que ele tinha jogado futebol universitário, mas eu não sabia que ele tinha sido campeão nacional. Cotton Ball. Isso pra mim foi muito interessante. Cotton Ball. Jogou no Cotton Não, Ball. ele fala campeão nacional. Ele fala que é um título nacional, porque o Cotton Bowl podia... Hoje ele é só mais um bowl, ele não é o playoff da NCAA. Porque na verdade eram esses bowls todos, o Orange Bowl, o Cotton Bowl, o Rose Bowl, eram todos títulos antigamente disputados, porque não tinha um ranking nacional. Então todos os vencedores de bowl na década de 60 se declaravam campeões nacionais. Isso, exato. E aí a Arkansas ganha e ele tá junto, e aí eu posso falar, o Magal tá aqui, cara, a frase que ele fala logo em seguida, que depois daquele título, eu até arrepio, nenhum dos jogadores que estava em campo é a mesma pessoa, eu posso falar de cadeira, cara. Depois do título da segunda divisão, nenhum dos imperadores que ganharam ali são a mesma pessoa. E a gente tá unido para sempre numa coisa que é muito maior do que a gente, nós mesmos, de personalidade. E aí, esse histórico eu acho interessante, inclusive o contato dele com os dois técnicos que são os vencedores lá no Cowboys, tanto o Jimmy Johnson quanto o Barry Switzer, que eram um treinador e o outro companheiro de time, em Arkansas, e cada vez que eu ouvia Arkansas, a gente lembrava do nosso Batata também, né, porque não faz sentido nenhum essa pronúncia. E uma coisa que a gente já imaginava, a gente já meio que sabia, mas que a gente tem comprovado ali. Fale o que quiser das doideiras do Jerry Jones, mas que é um cara completamente alucinado, bitolado, apaixonado por futebol americano. Ele é. Ele gosta de ganhar dinheiro, ele gosta de ser empreendedor, de
ele foi decisivo também para muita coisa que fez a NFL ser o que ela é hoje, inclusive essa expansão, esse tamanho todo. Tem o dedo claro do Jerry Jones, é muito provavelmente o dono de time mais influente da história, é muito provavelmente, isso não é um exagero, por mais que o documentário passe pano para algumas coisas, mas falar que esse cara não gosta de futebol americano é loucura, dá pra ver que o cara gosta mesmo. Mas ainda sobre essa questão da influência, vocês acham que é mais chapa branca, no sentido de vangloriar demais o Jerry Jones e afagar demais a família Jones, no estilo que a The Dynasty fez com o Robert Kraft lá no Patriots, ou é na medida certa, tanto que o último episódio ele se dedica basicamente a falar do fracasso dos últimos 30 anos e a dificuldade dele conseguir repetir o sucesso da década de 90. É na medida certa ou ainda é chapa branca? Só um detalhe. Um autor, que agora me fale o nome, que escreveu um livro sobre a dinastia dos anos 90, ele falou que o documentário é uma masturbação ao Jerry Jones explícita. Ele considerou, assim, chapa branca ao extremo. O que vocês acharam desse apelo, desse enfoque sobre o Jerry Eu Jones? não acho que um documentário desse vai ter algo sensacionalista ou até espizinhando em quem autorizou fazer, né? Isso aí eu não espero nunca, não. Mas eu acho que tocou em pontos e em feridas que o próprio Dallas fazia até questão de deixar mais para trás. Por exemplo, o Jimmy Johnson é um cara insuportável. Você vê os jogadores falando mal dele e ele mesmo admitindo. O Jerry Jones fala dele, ele mesmo admitindo que às vezes levou os caras além do que podia, mostrando os treinos de antigamente, falando que hoje em dia os treinos de antigamente não poderiam ser feitos, senão, na verdade, é porque a cultura era outra e tradicional. Hoje em dia, uma montanha dessa de 130 quilos vira a mão na cara de um velho daquele e ele morre, se ele fizer o que ele fazia durante os treinamentos ali. Hoje em dia, o atleta ele é muito mais autoconsciente do que ele pode fazer, do que podem fazer com ele, do que os abusos que aconteciam antigamente. O cara cortou um running back depois de um jogo que não estava valendo nada, só para mostrar autoridade na sideline ali, entendeu? Se ele faz isso hoje com um cara que vem do college, o cara vai para cima dele, 100% de certeza. Questão de ir pra cima Não, porque ele tá empoderado fisicamente, não. é É porque hoje existe um CBA que exato, limita né? o quanto de abuso um superior hierárquico pode fazer com o subordinado, né? Exato. E assim, o cara vai pra cima dele, nem pra matar o velho, mas assim, uma mãozada que ele dá no velho, o velho vai morrer. Mas é isso, assim, acho que botou o dedo nas feridas, em algumas feridas que o próprio Dallas não colocaria se fosse fazer só o Dallas, o documentário. Mas acho que, é óbvio, tem a sua dose de chapa branquíssima. Tem que ter, porque é o seguinte, cara, tá todo mundo participando, pô. Só quem foi enganado pelo documentarista foi o Michael Jackson. Deixou o cara entrar lá, filmar tudo, e o cara depois acabou com ele no documentário. Mas o Jerry Jones não é bobo, né, cara? Se ele libera um documentário, o documentário não sai sem a assinatura, o carimbo final dele ali. De assistir ou de alguém assistir pra ele e falar assim, não, pode liberar. Claro, mas eu não achei mais chapa branca que o The Dynasty. Eu acho o The Dynasty mais chapa branca. Porque esse aí, pelo menos, ele mostra a malandragem do Jerry Jones. Até essas coisas que não são ditas e que ficam no ar foram aprovadas, entendeu? Esse papinho mesmo que a gente falou do poço de petróleo que deu 100 milhões aí e que salvou ele da dívida, cara, ele fez questão de deixar. Sabe que quem é bobo não vai cair nessa história. Mas ele deixa a dúvida na cabeça do povo. Você pensa o que você quiser, a minha versão é essa. Então eu achei menos. Eu achei o The Dynasty bem mais. Assim. E olha que eu tenho um ranço com os dois times, então eu não estou enviesado aqui. Né? O The Dynasty eu achei bem mais. Assim. E não vi também. Eu acho que se fosse chapa branca de verdade, a própria organização dos episódios ia ser diferente. Essa parte final aí, né, dos últimos 30 anos, ela ia ficar lá para os últimos 20% do último episódio. E provavelmente ia terminar numa crescente, né? Terminar assim não, porque continua sendo America's Team e vai voltar e não sei o quê. E não, eu achei que foi um final até ok, um final até tranquilo, sossegado, dentro do que poderia ser um chapa branca, entendeu? Agora, esses caras parecem personagem inventado, né? Jerry Jones, Jimmy Johnson,
Não, e quando você vê os vídeos e os depoimentos da década de 60 lá, eles jogando em Arkansas contra Nebraska, bicho, é difícil imaginar um negócio mais redneck, mais caipira americano do que aquilo. Já melhorou muito, mas você começa a ouvir os caras falando, é um compilado de ranheta, né? De porta rangendo. Impressionante. E é muito cultural, né? Você vê também como que é uma coisa muito estabelecida do futebol americano culturalmente no país, principalmente essa parte aí, meio oeste, é uma doideira a relação dos caras com os times. E aí, para finalizar, já que o grande aspecto tá no nome do episódio, né? E aí tem a ver com o histórico também, e é uma tradução que eu entendo que seja difícil de fazer, porque o original é Jerry Jones, The Gambler, o apostador, e os seus Cowboys, né? E aqui pra gente, no Brasil, veio só como Jerry Jones e os seus Cowboys. Realmente o The Gambler não é só um apostador, né? Ele é um apostador pesado, é um apostador ousado. Essa tradução ela é realmente difícil. Mas o tempo inteiro, todas as decisões do Jerry Jones, tudo é considerado, desde o poço que ele investe o futuro inteiro da família, os negócios, e dá certo, porque ele consegue achar petróleo, como uma aposta. É a aposta E da ele fecha família, o né, time. Ticas? É a aposta da família. Ele traz os filhos com 20 e poucos anos, a filha recém-saída da faculdade, para gerenciar um time de futebol americano que ninguém tinha E o futebol noção. americano. Então, aí a primeira aposta que dá a entender é a dele investir no futuro para perfurar um poço que podia não dar em nada. Ele acha o petróleo. Aí, com o lucro desse poço, ele vai e compra o time. E aí aposta com o dono os $300.000 lá do desconto que ele pediu. Ele falou, vamos bater no cara o coroa aqui. Aí perde. Aí ele paga $300.000 a mais. Aí leva a família inteira, os 3 filhos, fala assim, o nosso negócio da família agora não é mais petróleo, é o time. E aí ele pega o Tom Landry, depois de 29 anos dirigindo o Cowboys, e demite o cara. E traz o amigo da faculdade. Então, vão se levando essas apostas. E não é imediato, é só no terceiro ano do Jimmy Johnson lá, ou no quarto, que ele conquista um título. E aí ele já draftou o Troy Aikman também. E aí ele já draftou o Michael Irvin, e ele já deu essa cara, né, do Dallas da dinastia nessas apostas. Demite o Jimmy Johnson e traz o Barry Switzer e ganha mais um título. O quanto vocês acham que essas apostas, o cara, na mesa de pôquer, ele vai ganhando e ele vai ficando mais confiante, ele vai apostando mais, ele vai dobrando e ele vai ganhando. Ele vai dobrando, ele continua ganhando. E aí ele ganhou os 3 em 4 anos e não ganhou mais. O quanto esse sucesso relativamente rápido, e aí eu acho que independente de ser chapa ou branco ou não, a gente não pode negar também que ele era astuto, ele era esperto para negócio e ele era ousado. Realmente as apostas dele não eram apostas comuns da gente ver outros donos fazendo, na década de 90 principalmente. O cara ia e, ó, vou demitir mesmo porque é relação pessoal. Ele demitiu um cara que poderia ter dado mais títulos para ele e por conta de relação pessoal ele demitiu. Quanto vocês acham que esse sucesso apostando contribuiu para esse fracasso dos últimos 30 anos? E até hoje. Porque hoje ele continua sendo o GM do Dallas, com 80 e tantos anos, e a gente falou da relação do Micah Parsons. Gente, ninguém vai chegar aos 80 e tantos com a mesma perspicácia, com a mesma velocidade de raciocínio, com o mesmo tato que tem aos 45, 50. Não vai, gente. Isso é médico, é uma questão orgânica, é fato. Então, o quanto esse sucesso lá contribui para o Micah Parsons estar 10 dias hoje da temporada sem uma renovação de contrato. Aí, Ticas, como você falou de pôquer, eu vou aproveitar a sua analogia. Eu pago e aumento. Que é o seguinte, o fracasso do Jerry Jones é discutível. Como empresário, ele não fracassou. Ele construiu o time mais valioso. O negócio tá indo bem. O time em business, campo tá indo o mal. business é absurdo. É difícil pra gente enfiar isso na cabeça, porque tem um monte de idiosincrasias da NFL que a gente precisa considerar quando vai pensar sobre o time. Primeiro que o fato de ser uma liga não significa que o time que é ruim se lasca financeiramente. Haja visto o próprio Dallas Cowboys. Segundo, ao contrário do que acontece no nosso futebol, você, salvo uma exceção ou outra, você tem um estado inteiro torcendo para um time. E no caso do Texas, ele acertou em cheio, por quê? Porque é um estado onde as pessoas são taradas com o futebol americano,
e onde, desde os anos 50, nenhum time conseguiu se estabelecer legal igual o Dallas Cowboys. Teve o Houston Oilers, depois saiu o próprio, nesse ponto aí que o Paulo Mancha não nos discute, né? Mas nesse ponto a história da NFL é bem maneira. O Dallas Texans virou o Kansas City Chiefs, se você for atrás da história. Então ele conseguiu entrar num estado onde as pessoas eram malucas com futebol e conseguiu se posicionar nesse estado como o time de futebol americano do estado. O Tennessee Titans, gente, esqueci o nome do outro time. Tá vendo? Houston Texans. O Houston Texans. O Houston Texans vem um tempão depois, entendeu? Então o Dallas conseguiu ser o America's Team, mas antes ser o Texas Team. E aí, cara, não depende. Você imagina, se pra gente tentar fazer um paralelo, você imagina se você tivesse o estado do Rio inteiro torcendo apenas pelo Flamengo. Não tem Vasco, não tem Botafogo, não tem Fluminense, não tem América, não tem nada. É todo mundo ali. Então, mesmo que o time tá mal, mas a galera vai pro estádio, a galera compra jersey, a galera compra merchandising, porque é o que você tem ali. Fora o time universitário, é o que você tem para torcer. Então a galera continua aí. E nesse ponto, o Jerry Jones é malandro de ficar cozinhando a galera. Não, agora esse ano vai. Não, eu trouxe o cara aqui. Não, eu trouxe outro maluquinho aqui. Nós vamos retomar. Mas nós somos o American Team. Ele consegue ter essa lábia de assim, quando o time tá bem é porque a gente é foda. Quando o time tá mal é porque a gente é americano e a gente vai lutar até o fim, porque a gente é o American Team, a gente não desiste nunca. E tá aí, cara. Você vai o Dallas tá essa draga, passando vergonha aí nos últimos 30 anos. Cara, é o estádio absurdo, ticket season vendendo o ano todo, o estádio está sempre lotado, é maluco com a cara pintada, roupa, fantasia. Então, qual é o fracasso? Qual que é o fracasso dele? Não tem fracasso. Para ele, Jerry Jones, não tem fracasso. O fracasso é pro torcedor, coitado. Mas pro Jerry Jones, não, cara, ele é um, tipo, o Silvio Santos do futebol americano, sacou? Para emendar o que o Magal tá falando, quando em 88 ele adquire o time, né, 88 para 89, o Dallas tinha dificuldade de encher o estádio, de vender todas as entradas da temporada. Hoje em dia, você tem fila de anos para poder tentar esse. Segundo momento que eu vou usar para poder corroborar isso, quando o Dallas vai disputar a final de divisão contra o 49ers, eles fazem aquele evento que eles fazem um dia antes para poder mandar o time, né? Tem um nome esse evento que eu esqueci em inglês. Que é tipo um build-up pro... Aqui seria o Aerofly, então lá deve ser o Airplane Call. Não, mas é porque é dentro do estádio e tal, e o Jerry Jones fala assim, eu não queria um evento da NFL, eu queria um evento universitário. E aí a gente volta naquela coisa que a gente sempre fala aqui, a paixão pela universidade do americano era muito maior, a relação com o time é muito maior, muito mais apaixonada, tanto é que os estádios das universidades são muito maiores do que os da NFL, nesse calor. E ele pegou esse exemplo da universidade e levou para dentro do Dallas Cowboys para poder criar essa paixão, que faz um evento lá, que faz o Emmitt Smith fala, o Troy Aikman fala, todo mundo fala, e de fogos e tal, e ele ele renovou, você disse muito bem, como é que a NFL enxergava o show, enxergava o próprio negócio em si, em torno dos times, tirando o campo, que naquela época ainda era aquele AstroTurf, vocês lembram disso? Era um carpete. Na verdade, eu não lembro disso, tá, gente? Essa época, a pré-época que eu comecei a acompanhar alguma coisa de futebol americano. Então eu já odiava o Joe Montana, já odiava o Steve Young no 49ers, já odiava o Troy Aikman, mas mais devia ter. Eu comecei a acompanhar um pouquinho depois. Pois é, é diretamente ligado o fato dele ganhar 3 títulos, construir aquele time que era uma bomba relógio. Você vê os personagens, e o documentário, a série é muito boa nisso, porque ela dá muito espaço para vários personagens. Cara, você vê o Charles Hanney, o cara que era bipolar diagnosticado, e que mijava na mesa do GM, se masturbava na frente dos companheiros no vestiário, ameaçava, batia no próprio técnico, saiu do 49ers assim, e chegou lá e o Jerry Jones abraçou. Ou seja, o pass rush é perfeito, né? Ele era o pass rush perfeito. Exatamente. Você vê que é um cara que... Imagina você lidar com um cara desse num dia a dia. Não é fácil. Então, o Jerry Jones, o Jimmy Johnson na época, depois o Barry Switzer,
tem muito mérito também em como controlar esses talentos, porque era muito talento junto, e aí, obviamente, muito talento junto, ou no estilo militaresco do Jim Johnson, quanto com o estilo relaxado do Barry Switzer, em algum momento ia dar merda. Tanto que deu. E a série mostra vários momentos que deu merda. O Michael Irvin, realmente um cara completamente sortudo de ter a costa quente do Jerry Jones por trás dele. Porque era pra ele estar na cadeia até hoje, se bobear. Por conta de tudo que ele aprontou. Achando que estava acima do bem e do mal, porque era o recebedor principal do America's Team. Ele é o primeiro então, draftado, ele contava, né? Desse time aí, ele é o primeiro draftado lá, né? E ele contava com essa imunidade, né? Contava com essa imunidade. Ao mesmo tempo, cara, o registro de arquivo do Emmitt Smith chegando, draftado no primeiro dia, com macacão estilo Will Smith no maluco do pedaço. Cara, fantástico você ter. E aí ele entra na limusine, tem outra câmera dentro, ele olha assim, cara, mas tem outra câmera aqui. Na época, isso não era comum. Hoje, o Wesley foi lá pro Roma e ele tá com câmera em tudo que é canto cercando ele. Na época não era comum. E o Dallas Cowboys em 90, 89 já era assim. Já tinha uma câmera dentro da limusine, uma seguindo ele no aeroporto, uma na descida do avião. Cara, isso tudo é muito maneiro de você perceber como ditou, né, uma tendência e como o Dallas realmente foi para a liga, para a NFL no geral, como desenvolvimento, um divisor de águas assim após a gestão de Jerry Jones. Mas fora isso, outra coisa que eu gostei muito, que eu já tinha ouvido falar, mas eu acho que a série deixa bem claro os bastidores mesmo de como a situação se degringolou. A briga dele com o Jimmy Johnson. Por mérito, você falou do Herschel Walker lá mais cedo, que era quem foi o responsável pela troca que fez o Dallas ter esse capital de draft, poder se reconstruir e ser campeão logo na sequência. Eles brigavam por esse mérito. Parece uma coisa boba. Isso foi uma briga de 30 anos, gente. O Jimmy Johnson foi entrar no Ring of Honor do Dallas ano passado. E outra, ele já tinha esse estilo militaresco como técnico, e como comentarista piorou, que era só falar. Então, ele batia em todo mundo, e batia no Dallas, batia no Jerry Jones, e ele criou também, ele extrapolou esse personagem como o comentarista que fala a verdade. O Mauro César da NFL era o Jimmy Johnson, né? Só que na Fox. Pô, Diria que é o Fox... Anderson Brown do... Exatamente. A Fox hoje só tem o tamanho que tem e o acordo com a NFL por conta de influência do Jerry Jones na época. E ainda teve. Teve uma palhinha do Troy Aikman também, teve Deion Sanders. Dos personagens, dessas histórias, das narrativas, como disse o nosso Washington aqui, muita gente muito carismática, mas obviamente uma bomba relógio cheio de problema. O episódio, eu não sei se é o 6 ou 7, ele é basicamente um true crime, que é o Michael Irvin envolvido em todas as confusões que ele fez. É o 6. Ao ponto de pegar uma tesoura e cravar no pescoço do calouro que estava querendo cortar o cabelo na frente dele no vestiário. E você vê... E aí, no dia seguinte, o calouro foi pra frente do juiz e falou assim, ele já estava condicionado e falou assim, não, tá tudo bem, ele se extrapolou ali. Quanto você acha que o Jerry Jones não botou no bolso desse cara pra isso não ir pra frente e o Michael Irvin não ser preso? Então, assim, eu achei muito legal porque a série não se exime de tratar dessas histórias que a gente ouvia falar meio que folclóricas, e eles vão a fundo e falam do jeito que aconteceu mesmo. E você vê que isso vai crescendo, porque você vê sendo construído no terceiro episódio já, o Irvin fala que ele apresentou uma lista de veteranos do Dallas Cowboys que tinham que sair para poder o time dar certo. Então você vê que a moral dele, de draftado lá atrás, porque o Jimmy Johnson falou para ele que ele iria para o Dallas Cowboys, e aí ele na sequência é draftado, para até chegar num cara que entrega uma lista de veteranos que tem que sair. Aí, meu querido, ele era Deus em Dallas, e aí o Jerry Jones botava ele no colo. Bom, para fechar, meus últimos destaques. Eu acho que o Emmitt Smith, a gente fala muito dessa época de Barry Sanders. Você tem mais registro, você tem mais história, mas apesar dele ser o recordista, nem sei se ainda era, mas ele ter conquistado no início dos anos 2000 o recorde de jardas corridas da história, muito se atribuía o sucesso dele por conta de um sistema do Dallas, que era um puta time também, com uma OL maravilhosa, e que era um time que tinha muito sucesso. Então, se você tem o Michael Irvin alinhado do lado e o Deion Sanders de recebedor do outro, vai sobrar espaço para você correr por dentro. Então, eu acho que
a série me faz respeitar mais o Emmitt Smith como jogador, porque olhando de longe pro passado, uma época que a gente não acompanhou, sempre fica essa intenção de que o bom mesmo era o Barry Sanders. E o Emmitt Smith tinha um número porque ele tinha um time melhor, enquanto o Barry Sanders estava correndo por Detroit, naquela confusão de Detroit já na década de 90, né? Então eu passei a respeitar mais o Emmitt Smith. Troy Aikman é exatamente aquilo que eu já imaginei, né? Xerifão ali, joga o que precisa, 3 anéis, Hall da Fama, comentarista, porque é quarterback do Dallas e não brilha nem mais nem menos do que imaginei. Deion Sanders, aquele cara que muda o patamar mesmo, aquela estrela e tal. E o Michael Irvin, que eu imaginei que tivesse problema, eu não imaginava que era tanto. Né, que o cara realmente era a confusão em forma de recebedor. A rivalidade 49ers, que a gente viu outro dia, o George Kittle estava indo para o jogo com a camisa escrito Fuck Dallas. Então a gente teve um pouco do histórico de como que essa rivalidade era realmente a maior da NFL por um longo período na década de 90, eles se batendo aí nas finais de conferência. Personagens, as narrativas, mas o que vocês destacam aí pra gente fechar o nosso resenha de série? Eles dão uma humilhada no Emmitt Smith, né? Na hora que vão draftar ele, que fala que ele não é o mais físico, não é o mais veloz, mas que eles vão pegar ele assim mesmo para poder fazer. Mas é porque é aquilo, né, cara? Quando você tem um recebedor extra classe, 2 aí no caso, quando o Deion Sanders entra para poder fazer a duplinha lá no Dallas, e você tem um QB como o Troy Aikman, você vai machucar de qualquer jeito. Ele fala naquela final contra o 49ers, tem um depoimento do Troy Aikman falando, né? Então, assim, ó, é o seguinte, nós vamos correr com a bola porque tá chovendo, e se eles pararem a corrida, eu jogo no Irving, e se eles pararem o jogo passado, eu volto pra você pra correr de novo. Não precisava nem chamar a jogada, era isso aí, pronto, acabou. Cara, um show de imagens, como tem parceria com a NFL Filmes, né? Fantástico. Um show de imagem, de ângulos, que na década de 90, ainda mais no início, eu não esperava ver, confesso, porque até nos próprios produtos da NFL Filmes a gente não vê essa diversidade de não sei quantos ângulos do mesmo lance, naquele campo lameado, a imagem granulada, os caras filmando provavelmente película, e a série dá um show. Nesses confrontos aí com o 49ers. Só achei que o Sanders falou pouco. O Deion Sanders, graças a Deus. É até uma vantagem da série. Ele não deve ter gravado pouco. Eles editaram e botaram pouco lá. Né? Mas é sobre um parêntese rápido sobre essa questão da filmagem aí, o sistema de câmeras para ajuste de chamadas, né, o VAR da NFL, ele é discutido desde os anos 70. E só não foi implementado naquela época porque tecnicamente era inviável. Mas a mentalidade da galera nesse aspecto é muito avançada. Então, nos anos 90 ali, cara, a gente tinha câmera para tudo quanto é canto. Enquanto o futebol tava ali com câmerazinha na lateral, câmerazinha no fundo do gol e olha lá, entendeu? Esse ponto que eu queria comentar. O outro ponto que eu queria comentar é o seguinte. Eu de fato, eu não sabia, cara. Eu fui olhar e eu conferi mais de uma vez, cara. Realmente, o Emmitt Smith é um cara que passa meio embaixo do radar e não deveria, cara. Ele ainda é o recordista de jardas corridas. Ele tem mais de 18.000 jardas. A distância dele para o segundo, que é o Walter Payton, é 2.000 jardas, cara. É distância pra caramba. E do Walter Payton para baixo, não tem distância maior do que 1.000 jardas. É tudo 300, 400. Sabe quem que vem depois do Walter Payton? Frank Gore, cara. Nosso velhinho. E aí bate com o que o Washington falou, né? Longevidade. O Emmitt Smith também perdeu 4 jogos só na carreira. Não. E o do Frank Gore pro Walter Payton, cara, são 700 jardas. Aí eu fiquei com muita pena. Porra, cara, ele... Mais uma temporadinha. Porra, dava mais uma segurada, dava umas bolas ali pro cara ser o segundo. Ele não ia chegar no Emmitt Smith, impossível. Mas, cara, aí você vê assim, o quanto que o Emmitt Smith foi absurdo mesmo, assim. É porque tem essa, entre aspas, manchinha, porque o Sanders abandona a carreira, né, cara? Ele vai. Ele fica. Não é que ele abandona a carreira assim e vai pra casa. Ele fica desaparecido, ele vai pro Havaí durante 8 meses e ninguém sabe onde ele tá. E tem esse folclore. E a carreira dele foi relativamente curta, né? Se comparar com outros caras assim, o Adrian Peterson tá na lista ali também, por cima. Mas o Adrian Peterson jogou, cara, muito tempo.
há muito tempo, entendeu? Tipo assim, então ele teve mais tempo para acumular essa jardagem toda. E eu confesso que eu fiquei assim, pô, cara, preciso tirar um pouquinho do ranço e dar moral para alguns caras do Cowboys aí que os caras muito absurdo, cara, muito absurdo assim. No final das contas, Ticas, eu fiquei feliz de ter assistido. Eu confesso que eu fui mais pela obrigação da profissão, né? Pô, tem que assistir, fazer o resenha, etc. Vamos lá, né? Ficar vendo o Jerry Jones aí. Mas realmente, cara, olha, uma bela aula de futebol americano, cara. Pô, Se uma você não produção viu, muito legal. assista. Saudade de um tempo que não vivemos, que a gente acompanhava o nosso futebol aqui na época, e a gente via Edmundo e Romário fazendo rap, saindo à noite bebendo, batendo de carro. É a mesma coisa, só que nos anos 90 do Dallas, nos Estados Unidos. O atleta milionário, acima do bem e do mal, aprontador de confusão, fazedor de merda, é a mesma coisa. E aí você individualiza essas histórias. E outra, cara, o Michael Irvin foi afastado acho que da Fox mesmo, ou da ESPN, não lembro, no ano passado por conta de assédio sexual. Cada denúncia, cada problema, ele ia lá e falava que não, agora reencontrei Deus, Jesus falou comigo, eu vou me redimir. Aí tava na condicional, cravou a tesoura no pescoço do amigo do time. Ele, não, realmente ele me falou que que eu amo os meus filhos. E eu quase fiz com que ele não visse mais os dele. E isso me abalou muito, eu me comportei. E aí fez outra merda depois. E ano passado, já com 50 e tantos anos nas costas, foi afastado do canal que ele trabalhava por conta de assédio sexual. Então, cara, doideira, né? Como que algumas coisas não mudam. E como você tem alguma imunidade quando você vestiu a estrela no capacete, a estrela azul no capacete. Outra narrativa muito legal que me marcou muito. O Emmitt Smith voltando pro Texas Stadium, acho que era Texas ainda, né? Para jogar contra o Cowboys, entrando no vestiário visitante, chegando de ônibus pela primeira vez, porque ele ia dirigindo o próprio carro, né? Chegando no vestiário visitante, olhando a camisa do Cardinals, vermelha 22, Smith, e chorando, falando assim, não é, isso não sou eu, né? Eu sou o Emmitt Smith do Dallas, pô. Esse depoimento é muito legal. E o espaço para os adversários. A gente ouviu muito Steve Young, a gente ouviu muito Jerry Rice sobre a rivalidade, a gente ouviu o Jim Kelly, coitado. Jim Kelly perdeu 2 seguidos. Dos 4 do Bills, 2 foram pro Dallas. Então, essa oportunidade também de ouvir os adversários e entender, né, o que eles pensavam de enfrentar esse Dallas da dinastia, eu achei que são um mérito muito grande. O nosso Sergião falou que assistiu tudo em 2 dias. Realmente dá pra... E eu vou rever, porque eu assisti também, como o Magal falou, brincando, mas a gente queria já trazer para estar fresquinho para quem maratonou já poder ouvir, né, o Resenha etc. Mas eu quero, e a Patrícia falou que vai assistir também, eu quero rever com mais calma para pegar as nuances, porque é uma série muito bem produzida e que vale a pena. E tem, cara, trilha sonora, pô, genial, muito bom. Eu dou 5 de 5, e vocês? Não, 5 de 5 e a hora de pra quem não viu, ver agora, cara. Porque É. daqui a pouco começa a temporada aí, não vai dar Aí tempo não vê mais nada. Não, entendeu? 5 de 5, bonequinho aplaudindo de pé no cinema do Globo. E se o Jerry Jones for ter que errar tudo pra poder compensar o que ele acertou, vai ser lindo as próximas temporadas. E como adversários anti-Dallas, a gente dá o depoimento. Pode assistir, que apesar da chapa branquice que tem hora aqui, hora ali, você vai se divertir, tá? Mesmo adversário, rival de divisão, não vai ficar desgostoso de ver essa série Jerry Jones e seus Cowboys.